Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Caroline, sou tutora para disléxicos e nesse canal eu ensino mães em 4 semanas a entenderem os efeitos da dislexia em seu filho e ajudá-lo a vencer as dificuldades escolares. Nós iremos falar dos benefícios e dos malefícios, né, entre diagnóstico na idade precoce e diagnóstico na idade adulta. O tema de hoje é: qual caso você se identifica? Diagnóstico na idade precoce ou diagnóstico na idade adulta? Então, Catarina, quer começar se apresentando? Vamos começar assim? Sim, vamos. Meu nome é Catarina Mendes Rodrigues. Eu sou disléxica também, tenho TDAH, déficit de atenção e hiperatividade. Só que o meu é misto, tanto déficit de atenção como hiperatividade. Tenho transtorno do processamento auditivo do sistema central, que é um transtorno onde alguns disléxicos também apresentam, que é quando chega a informação para o cérebro, ela chega menorzinha, ela chega pequenininha. Aí, no processo, quando a gente vai dormir à noite, da memória curta para a memória longa, para se passar a informação, ela se diminui mais ainda. O cérebro, ele só registra o que é mais importante. O que não for, é como se fosse assim, vamos eliminar o que não é importante. Tem transtorno obsessivo compulsivo, então quando eu tenho um pensamento, eu tenho várias vezes o mesmo pensamento, que faz parte do transtorno. E o transtorno dependente é porque eu tenho dependência nesse processo de aprendizagem. Eu tenho mais dificuldade para aprender, então eu tenho uma certa dependência no processo de aprendizagem. Tá. Mas faz parte. Faz parte. Mas você já está dominando tudo, né? Tá tudo dominado. Com certeza, a gente vai dominando com o tempo. Sim, sim. Eu falo que a dislexia não me domina. Eu agora domino a dislexia. Às vezes ela dá uma cutucadinha, né? Mas faz parte. Opa! Todos os dias. Então, eu vou começar a nossa live. Vamos falar sobre o que é e o que não é. O que é o diagnóstico na idade precoce, o que é o diagnóstico na idade tardia. E depois que a gente falar um pouquinho sobre isso, vai ser uma coisinha rápida. Eu escrevi algumas coisinhas aqui. A gente pode começar, Catarina, com o seu testemunho, falando do Fundamental 1, Fundamental 2, até a escola média, e a gente para. Porque você sabe como é que foi esse processo do diagnóstico precoce, e aí eu começo e eu falo do meu Fundamental 1, Fundamental 2 e escola média, e o diagnóstico tardio, já com tralalá de anos, tá bom? Então vamos lá, eu vou falar um pouquinho para vocês do diagnóstico precoce, né? Quando você começa a ver essa situação, quando você começa a levantar a orelha e falar, meu filho está fazendo uma coisa estranha, poxa, mas os amiguinhos estão todos lendo e ele não está lendo. Então, quando você começa a ver que ele rejeita a leitura, já dos 3 aninhos para cima, quando você começa a ver que ele não consegue fazer os resumos, quando você pode me intervir, tá, Catarina, se você quiser falar também. Quando você começa a ver que a coordenação motora fundamental, que muitas pessoas, até profissionais, não sabem, coordenação motora, direita, esquerda, tem que ser perfeita. Se não é, tem alguma coisa aí. A coordenação motora vai levar a criança a ler e a escrever. Então, se tem alguma coisa difícil aí, complicada, que não está funcionando, que você vê que ele tem dificuldade em fazer alguns movimentos, brincar de bola, amarrar sapato, você já levanta a orelha, fala, ué, por que todo mundo amarra o sapato e meu filho não? Por que todo mundo brinca de bola e meu filho não? Alguma coisa está começando a, né, tá ficando complicado. Quando ele escreve um texto rapidão e não consegue ler o que ele está escrevendo. Ele está indecifrável, ele não está lendo. Então, esses sinais, isso são sinais, tá? Você pode começar a falar, olha, deixa eu ver o que está acontecendo. Pode começar a falar com a professora. Se a professora vê os mesmos sinais, fala, olha, ele não gosta de ler na sala de aula, ele não quer responder as perguntas, ou ele é muito brincalhão para esconder a dificuldade dele. Vamos levar ele no neuropediatra. Eu acho que pode ser, né? Ele tem que fazer todos os testes, mas parece dislexia. Isso na diagnóstico precoce. No diagnóstico tardio de adultos, é aquele adulto que repetiu de ano várias vezes, aquele adulto que nunca leu um livro, né? Não, Catarina? Não, eu odeio livro. Eu falo assim, ai meu Deus, livro. Você quer dar uma bomba para um dislexo, você dá um livro. Fala assim, leia. Leia. Ainda mais aquele livro bem grossão, assim, né? Que a pessoa fala, nossa, Nossa, é um clássico da literatura.
Obrigado! Eu tenho que ler mesmo? É isso mesmo. É aquele adulto que tá numa rodinha, numa conversa intelectual, ele até consegue se expressar bem, mas para ele falta palavras. Aí ele fala, sabe aquela palavra, aquela quer dizer aquilo, nossa, eu não tô lembrado agora o nome, sabe aquele negócio lá? Se chama disnomia. A palavra vem aqui na boca, mas não sai. É Sabe aquele troço lá? aquela Aquele coisa. Aquele negocinho lá, aquele troço, você viu aquilo ali? Parece isso aqui, mas não é, é outro negócio. Isso. É assim mesmo, é assim mesmo. E aí, esse adulto, ele se sente assim, como se não fosse ele. Ele se sente que alguma coisa está diferente, que alguma coisa. Por que todo mundo foi para frente e ele não foi? Por que ele lutou, ele ralou para terminar a faculdade e o amigo do lado fez a faculdade assim um minuto? Quando fez a faculdade, muitos disléxicos acabam desistindo, né? Não fazendo. Então, você tem esperança, porque eu também tive esperança. E depois a gente vai falar sobre mim, mas todos temos esperança, não importa a sua idade, se é 50 anos, se é 60 anos. Se você se sente nesse quadro, se você tem esse perfil, então fica nessa live, porque você vai ver coisas impressionantes, tanto do diagnóstico precoce como do diagnóstico tardio. E agora eu passo a palavra para a Catarina, que ela vai contar um pouquinho o percurso dela, do Fundamental 1, Fundamental 2, até descobrir a dislexia e todo o resto. Ah, sim. Outra coisa também é esse negócio de questão de esporte. Eu odeio esporte. Não peça para eu ir para academia, que eu não gosto. Não peça para eu andar de bicicleta, porque eu não tenho equilíbrio. Você fala assim, vai para a direita, eu tô indo para a esquerda. Vai para a esquerda, eu tô indo para a direita. Né? Tanto é que para tirar a carta foi um processo assim bem minucioso. Eu fiquei 1 ano tirando carta, né? Uma coisa que todo Ciclex tem o sonho de dirigir. Então, meu pai pagou um professor particular para me ensinar, né? Além da autoescola, né? A autoescola teve que adaptar, falar assim, para cima é direita, para baixo é esquerda, feliz, triste. Que legal! É Boa ideia! feliz, triste, né? E aí o meu instrutor teve falou assim, colorido, azul, amarelo, verde, vermelho, para que eu conseguisse entender o que ele estava dizendo, né? Então, ele adaptou existe alguma adaptação para você. E aí ele falou, vamos usar a etiquetinha, né? O que meu pai pagou também, um colega de trabalho do meu pai também adaptou para mim, né? Esse processo de direita, esquerda, né? Ele ia falando com as mãos para ver se eu conseguia entender, porque eu falo com as mãos, não sei se você percebeu. É uma forma de me acalmar, entendeu? Então eu vou falando com as mãos, porque minha família inteira, meu pai é professor, ele fala com as mãos, todo mundo fala aqui com as mãos, para poder entender o que tá acontecendo. É como se o cérebro precisasse de um incentivo, né? Você deve ser de italiano, então, né? Ah, só pode, né? Quem não... Mas é assim, né? Mas meu processo de aprendizagem começou assim. Eu fui para uma escola de educação infantil, né? O Trenzinho da Alegria, que é uma educação de criancinha, né? Eu comecei para a escola, eu tinha meus 3 anos e meio. E eu era sempre uma boa aluna, fazia tudo, todas as atividades, só que tinha um detalhe. Eu odiava fazer atividades de pintar com giz de cera. Nem lápis. Nossa. Eu gosto de mexer com cola, tesoura. Tanto é que eu tenho atividades, né? Depois, mais pra frente, a gente pode estar separando atividades de quando era criança para as pessoas visualizarem. Minhas atividades eram com cola. Eu amo cola até hoje. Mas era muita cola mesmo. A minha professora, ela pegava a minha atividade, estava pesada de cola. Ela falava assim, meu Deus, Catarina, vamos pintar. Não, não quero. Vamos ler a atividade. Não. Então, eu sempre fui uma criança de dizer o que eu sentia. Eu falava pra ela, eu gosto disso. E eu vou fazer isso. Não tem que ter atividade escrita assim, incompleto. Não quis fazer. Eu fazia aquilo que sentia prazer. Então, era cola, tesoura, toda atividade que envolvia mexer com concreto. Porque a pessoa com dislexia, no meu caso, eu tinha que aprender no concreto. Eu não conseguia aprender no abstrato. Ela falava assim, imagina
imagina uma folhinha ali no meio da floresta, eu não imaginava ver nada. Então, quando tinha atividades mais concretas, com cola, tesoura, e mexer com atividades, recortes, eu fazia muito bem. Agora, quando ia para a parte teórica, não saía nada. Porque eu tinha mais dificuldade nessa questão. E ela entendia, ela falava assim, não, tudo bem, você não quer, mas eu vou colocar que está incompleto. Eu concordava com ela, falou, tudo bem, eu não vou fazer, né? Pelo menos naquela época, eu sempre fui uma criança de falar que não ia fazer. E pronto. E eu não gostava. Então, eu fazia atividade. Isso era prezinho? Isso era dos 3, 4 e 5 anos. Eu fiquei na mesma escola. Né? E a professora compreendia essa minha necessidade do concreto. Ela falava assim, ela colocava eu para participar de atividades com os colegas e fazia tudinho. Aí chegou num ponto para passar para o ensino fundamental. Eu fui com 6 anos para o ensino fundamental. Eu fui mais cedo. Eu fui com 6 anos. Isso era anos 2000? Por aí, acho que um pouquinho mais, né? Eu sou de 94. Uns 2010. Né? Uns 2008, por aí, mais ou menos. Tá. Né? Aí eu passei para o ensino fundamental numa rede pública, onde meu pai tinha dado aula e ele conhecia todo mundo. E aí eu tinha amigas, onde a gente ia uma para casa da outra, a vizinha, né? Então a gente ia uma para casa da outra. Aí fomos para a mesma escola. Só que aí começou a desandar. Foi aí que eu percebi que tinha algo errado. Minha mãe não queria que eu fosse para o ensino fundamental, mas eu queria por causa das amigas. Então, meu pai falou, então vai, né? Mas, de qualquer forma, a dislexia ela ia aparecer em algum momento. Né? Em algum momento, ela ia aparecer. E foi aí que ela apareceu na primeira série. Eu comecei a enfrentar algumas dificuldades. A professora era muito brava. E na época eu gostava de brincar, né? Eu não tinha essa questão de ensino fundamental. Então eu fiz uma amiga e a gente começou a brincar. A gente montou uma casinha com um caderno onde a gente colocava umas bonequinhas e brincava. E aí teve um dia que ela pegou e ela falou assim pra mim, bem brava, pra mim e pra amiga, essa coleguinha. Ele destruiu a casinha, pegou as bonecas e mandou a gente guardar dentro do armário e disse que nunca mais ia devolver. A partir desse dia, só passou a desandar. O caldo engrossou. E ela era uma professora muito brava. Ela não entendia que tinha aluno com dificuldade ou não. Então, ela xingava os alunos. Ela falava assim, aqui, quem manda aqui sou eu. Eu mando em todos vocês têm que me obedecer. Né? Ela tinha um cabelo... Ela era uma pessoa muito severa, sabe? Mas isso muito era no primeiro ano? No primeira série. Ela era muito brava, muito assim. Eu não me lembro do nome dela, mas eu me lembro que ela tinha o cabelinho curto até aqui. E ela não era muito velha, mas assim, ela não tinha paciência nenhuma. Ela falava assim, quem manda aqui sou eu. Gritava, falava alto. Ela falava que a gente tinha que ter medo, não respeito. E eu tinha medo mesmo. Na época eu tinha muito medo dela. Ela chegava perto de mim e eu começava a tremer. Minha pressão caía. Eu tenho pressão baixa. Então, quando eu tô tremendo, eu tô com medo. Ou tá faltando alguma coisa. Mas eu tinha medo dela. Ela passou... Depois daquele dia que ela escondeu os brinquedos, eu passei até medo dela. E aí foi um ano inteiro com ela. E ela xingava, ela brigava. Ela falava que ali quem mandava é ela. Que quem não aprendia não ia ser nada mesmo. Que era crianças pobres mesmo, e aí ela ia humilhando, né? Todo mundo. Você nem conseguia fazer exercícios quando ela passava, alguma coisa assim, por medo? Eu fazia o que ela passava, mas assim, não era algo que me trazia algo de bom. Então, eu não me lembro de ter aprendido nada na primeira série. Estou sendo muito sincera. Não me lembro de ter aprendido nada. E aí começou as comparações, né? Ela não aprende a ler, por que ela não aprende a ler? Eu comecei a ir muito para a sala da direção. E como eu não entendi o que estava escrito na sala da direção, essa professora me mandava para lá. E aí a diretora e a vice-diretora escrevia para os meus pais num caderninho sobre o meu comportamento, mas meu comportamento não era ruim, eu só não aprendia. Só isso. Mas aí eu não entendi o que estava escrito. Elas começaram a desenhar carinhas tristes, dizendo que é o que eu estava deixando a escola triste. Como é que eu podia ser uma criança assim?
deixando uma escola triste, porque eu não queria nada com nada. Eu nunca fui uma criança de não querer nada com nada, mas ela falava que eu não queria nada com nada. Chegou num ponto que eu não aguentava mais. E aí a minha madrinha, ela mandava revistas para minha casa. Eu comecei a esconder esse caderno. Eu chegava em casa, eu escondia esse caderno, que é o caderno de bilhete. E ficava dias sem meus pais ver. Meu pai e a mãe perguntavam, cadê o caderno? Cadê o caderno? Falava, tá na escola, tá na escola. Mentira, eu escondia. Aí eu acordava cedo e pegava o caderno e colocava dentro da bolsa. E a professora falava assim, seus pais não olharam? Eu falei, não sei. Então eu passei a esconder, né? Hoje eu conto isso pra eles, eles dão risada, mas eu escondia, não tô mentindo. Eu escondia mesmo o caderno na pilha de revista. E aí eles pegavam minha bolsa, então não tinha nada. Mas aí de manhã, quando meu pai ia usar o banheiro, eu pegava de volta e colocava dentro da bolsa, para ninguém ver. E foi assim durante um ano. Nossa, isso porque você tinha 6 anos, né? Misericórdia. Menina esperta. Aí escondia. Hoje eu conto para todo mundo, escondia mesmo. Não me arrependo de ter escondido, porque eu não aguentava mais. Era só briga. Sim. Ah, meu pai me chamava atenção, você precisa estudar mais, você precisa se dedicar. Minha mãe nunca foi de me repreender com relação à escola, mas meu pai repreendia muito, porque homem é razão, né? Sim. Então aí eu comecei a esconder dos dois. Ninguém ia saber o que estava escrito, mas tinha muito bilhete, muito bilhete. Tanto é que depois que eu terminei a primeira série e fui para a segunda, eu rasguei esse caderno inteirinho, piquei ele todinho. Nossa. Piquei ele todinho. Eu sempre tinha essa questão de limpar tudo. Então esse eu limpei com gosto. Então não tem nada, mas rasguei tudo. Sim. Né? Rasguei desenho, rasguei o que elas escreveram. Aí eu passei para a segunda série, que não foi algo diferente, tá? A professora ela não gostava de ensinar também, era outra professora, mas não tinha muita paciência, não. Aí eu tentava comprar as professoras, já que eu não ia aprender mesmo, né? E não tinha mais. Eu pensava comigo, isso na segunda série. Não tem nada para fazer aqui mesmo, tô vindo por vir, eu vou comprar a professora. Comecei a comprar a professora com presente. Você levava Comprar a professora. Levava presente para ela. agradar. Muito. Para agradar, para tentar ver se eu conseguia, pelo menos, aprender o básico, né? Sim. Porque o que acontece? Quando a gente acaba tendo uma barreira no processo de aprendizagem, a gente regride. Eu comecei a regredir muito, né? E como eu não tinha essa consciência, hoje eu tenho, aí eu comecei a comprar. A professora dava presente, comecei a presentear todo mundo, inclusive da sala. Eu tinha ciúmes das amizades também. Eu sempre gostei de ter amizade com meninos e meninas, mas eu também brigava pelas poucas amizades que eu tinha, arrumava confusão com os outros, Sim. sabe? Isso na segunda série, muito doida, né? Não, mas o que você está contando é bem característico, porque o disléxico acaba não conseguindo produzir como a professora, né, gostaria, acaba não tendo amigos, porque o vocabulário dele é pouco, né, pobre, e ele não consegue ter amigos que compreendam essa dificuldade dele. Então, o que você faz? Você vai comprar a professora, você vai querer ser o bambambam da classe, então você vai se fechar, né? Vai ser o mudo da classe. Mas vai, continua. Então, aí eu comecei a comprar todo mundo. Aí eu tirava uns S, né, que é satisfatório, porque tinha NS não satisfatório, S satisfatório e plenamente satisfatório. Nossa, você me fez lembrar uma coisa do arco da... Então tinha esse negócio. Aí o que acontece? A professora falou, não vou fazer nada por você. Eu falei, vai. Pensei comigo, né? Vai fazer, eu vou comprar você. E aí comecei a dar muitos presentes para ela. Muitos. Era sabonete, era caixa de sabonete, era chocolate, era um monte de coisa, um monte de presente para ela. E aí eu comecei a ganhar uns S. Para não ficar com tanto NS, ela me dava uns S. Né? E aí eu brigava por causa de amigos, brigava na frente de todo mundo, sabe? Uma coisa bem doida. Né? Porque eu tinha poucas amizades e eu queria manter aquilo. Isso na segunda série. Claro. Aí eu passei para a terceira série, né? Mas assim, como era muita criança, e assim, era por lista, eu não sabia ver lista. Tanto é que na primeira série eu não sabia ver lista, na segunda também, na terceira piorou. Então, tinha lista. Então você não lia? Não
não lia. Não, eu passei a ler bem depois. E aí eu não sabia ver lista. Para mim era tudo igual. Então eu entrava em qualquer sala. Qualquer, qualquer uma que tivesse aberto e me coubesse era aquela ali. Eu não sabia ver lista. Eles colocavam a lista nos painéis. Só que eu não sabia ver. Eu sabia meu nome. Mas assim, eu não sabia entender. Tanto é que na primeira série, como a professora chamou pelo nome, eu fui. Na segunda também, na terceira não. Eu fui para a sala errada. E aí a professora sentou, e aí tá que procura meu nome na lista, e nada. Ela falou, tá estranho isso aqui. E procura. Ela falou, você não é da minha sala? Eu falei, eu sei lá que sala que eu sou. Não sei. Eu não sabia mesmo, não sabia ver lista. Sim. Aí o que ela fez? Ela foi na sala de outros professores. E aí ela descobriu que eu estava na sala errada. Aí eu fui para uma sala de um professor. E aí ele brincou comigo. Tava perdida, hein? Você é minha aluna, hein? Pode não, tá fugindo de mim? E assim, professor super divertido. O nome dele é Sérgio Fernando. Eu sou apaixonada por ele com todo respeito. Vou explicar por quê. Ele foi um cara que fez a diferença na minha vida. Ele fazia trabalhos diferenciados, ele fazia atividades, ele convocou meus pais para conversar, para poder me ajudar. Em que sentido? Ele fez uma pós-graduação em psicopedagogia, onde ele tinha visto a dislexia, e na faculdade ele tinha ouvido falar. Aí ele chamou meus pais, conversou e falou, a Catarina precisa de ajuda. Eu acredito que ela tenha dislexia e ela precisa de ajuda. Ela tá sofrendo, tadinha. Ela precisa realmente de ajuda. Ela é uma pessoa boa. Vai ser uma grande menina, mas ela precisa de ajuda. Será que vocês não poderiam procurar algum lugar para poder ajudar ela? Porque eu vou fazer o que eu puder por ela aqui. Mas eu não sei exatamente se eu estou fazendo certo ou errado. Eu não posso dar diagnóstico também. Nem pré-diagnóstico, nem nada, mas eu quero muito ajudar ela. Maravilhoso. E aí, meu professor, hein? ele é maravilhoso até hoje. Ele me ajuda até hoje. Maravilha. Sim, é super amigo, né? Ele é um cara maravilhoso, ele sabe disso, que eu sempre vou dizer coisas boas dele, né? E aí meus pais foram procurar a Associação Brasileira de Dislexia, a ABD. Na época era na Avenida Angélica, ali em São Paulo, né? Foi onde eu passei por avaliação, mas eu já tinha mudado totalmente de comportamento. Eu já tinha me tornado uma pessoa fechada, não falava nada. Tanto é que elas pediram para eu fazer algumas avaliações, e aí elas pediram, né? Eu ia fazendo, mas não me comunicava muito bem, ficava muito calada, muito fechada, né? E elas iam me perguntando, como é que funciona, né? O que você tem? Vou fazer atividade, eu fazia, só que não me comunicava, só fazia o que elas mandavam. E falava muito baixinho. Uhum. Tanto é que elas tinham dificuldade de me entender. Elas falavam assim, tá muito baixinho, você pode falar um pouco mais alto? Eu não tô te ouvindo. Eu não sei, Catarina, o que acontece? Fizemos vários exames, várias avaliações, e assim, eles concluíram que eu tinha dislexia, mas não sabia o grau na época. Não se tinha tanta informação também. E aí ficou o laudo inconclusivo, ficou dislexia, e aí eles achavam que eu tinha deficiência intelectual, porque eu não me comunicava, eu ficava bem caladinha. Mas ficava bem quietinha mesmo. Uma coisa, você fez o teste, aqui chama teste do consciente intelectivo? Esse eu não havia feito, né, na época, porque eu era muito nova. Então, tinha exames que eu não podia fazer. Okay. Então, eu fiz uma tomografia, né, que o neuro que eles indicou passou. Eu estava com medo quando eu fui fazer a tomografia, porque eu era uma criança, claro. Né? Eu era uma criança e morria de medo. Aquela máquina gigante fazendo um barulho horroroso. Claro. E aí ela falou, as médicas vieram falar comigo, olha, mocinha, fica calma, tá tudo bem. Vai passar, é só um exame para ver como é que tá a cabecinha. Mas você precisa ficar quietinha. Eu não podia ser sedada. Eu era uma criança e ia ser sedada. Uhum. O médico pediu para não ser sedada. Você vai estar acordadinha e você vai ficar bem quietinha, tá bom?
Aí elas trouxeram até uma coberta para mim, um travesseirinho. E aí me colocaram naquela máquina barulhenta, horrorosa, né? Porque é muito barulhento aquilo. E aí elas me deram um botãozinho, falou, qualquer coisa você aperta, a gente para. Mas assim, é 15 minutos e a tia tá aqui fora. E ela me fecha aquela porta. Eu tremia todinha. Mas ela falou, fica calma, a tia tá aqui. E aí acendeu uma luz para mim. E aí eu fiz o exame, né, direitinho, não apertei o botão. Até hoje eu entendo porque eu não apertei o botão, né? Porque quando você tem Assim? deficiência intelectual, aquele barulho incomoda. Então não tenho, né? Ah, Então fiz o exame, aí elas vieram me tirar, né? Na época o exame foi R$ 800, hoje é bem mais caro, né? Eu fiz uma tomografia computadorizada do cérebro completo e aí eu levei para o neuro, não tinha nada, 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 nada. Não aparecia nem a dislexia, nem nada, não aparecia nada. E aí eu levei para a BD, né, entre exames de sangue, todo tipo de exame, eu fiz um check-up e não apareceu nada, apareceu somente a dislexia. E eles não sabiam o grau, né? Eu era muito pequena, não se tinha informação no Brasil, se tinha o básico do básico, e olhe lá, né? sim. Então me deram o laudo da dislexia e o resto inconclusivo, estava escrito, né? Inconclusivo. E aí eu continuei, voltei para a escola, meu professor leu, né, uma cópia, ele falou, olha, está inconclusivo a dislexia e o resto, né? Só isso, tudo bem, eu vou fazer com o que eu posso. Então, ele fazia trabalho diferenciado, ele passava madrugadas lendo para poder me ajudar. A esposa dele era professora, então ele também fazia de um tudo para poder me ajudar. Então, ele se esforçou muito, né? Ele trabalhava na minha escola, né? Na época, na escola que eu estava, numa escola do estado, e ele ainda trabalhava no Bradesco. Ele tinha 3 empregos e à madrugada ele ainda estudava para poder me ajudar, né? Ele tinha 3 filhinhos. Ele tem 3 filhos, 2 meninos e uma menina. São pessoas maravilhosas também. A esposa dele também é gente boa. Então eles estudavam muito para poder me ajudar, né? Eles se dedicavam muito. Além de cuidar dos filhos, ele se preocupava em ter as madrugadas para poder me ajudar. Então ele estava cansado, mas ele falava assim: você vai aprender, Catarina, você vai fazer diferença nesse planeta, não só você, como outras pessoas, eu vou fazer o possível. Então, assim que terminou o ano letivo, ele veio conversar com os meus pais para que eu reprovasse e fizesse a terceira série novamente, porque ele falou, ela tá muito assim cru para poder ir. Ela tá muito é o que acontece. Todas essas outras professoras, infelizmente elas não conseguiram entender. Deixa eu tentar fazer o que eu puder por ela. Meus pais assinaram a autorização e aí eu continuei com ele durante 2 anos, né? Fiz 2 anos de terceira série, e aí ele tentava me ensinar, me incentivava, falava assim, não, você consegue, vamos, porque eu tô aqui, eu vou ser seu braço direito, você vai fazer a diferença. E ele sempre pensou positiva, ele nunca falou nada negativo, nunca. Maravilha. Ele sempre falou assim, vamos fazer atividade, e ele preparava atividade só para mim. Ele preparava para os colegas e para mim ele fazia algo diferente. E ele ia trabalhando essa questão de leitura, de escrita, de direita, de esquerda, assim, embaixo, em cima, lateral, tudo isso aí ele ia fazendo conforme ele podia. Ele dava atividade para os outros colegas e aí ele sentava comigo, né? Eu sentava do lado dele, até hoje eu me lembro disso. E ele tinha muita paciência, tanto é que tem colegas que estudaram comigo que falavam assim, ele tinha muita paciência com você, era seu paizão, né? E ele realmente foi um cara que fez a diferença. A gente ficou 2 anos nesse processo para que ele conseguisse resgatar. Ele dizia que era um resgate do que não pôde ser feito. E aí o que acontece? Quando eu passei para a quarta série, ele teve que sair da escola. Então ele teve que sair. E para mim foi muito difícil, porque eu peguei uma professora também muito difícil na quarta série. Né? Eu peguei uma professora que ela não gostava de fazer trabalhos diferenciados. Ela só ajudava quem escrevia espelhado. Quem não escrevia, ela não ajudava. Então ela me dava livros e falava assim, faz as atividades, igual os outros demais alunos. E eu tentava, né, conversar com ela, até porque ela era irmã de uma colega de trabalho da minha mãe, né? Pensei que ela pudesse me ajudar, né? Porque ela é uma colega de trabalho da minha mãe, muito amiga da minha mãe, vinha aqui e era irmã
reclamando dessa minha professora. O que custava ela fazer algo diferente, né? Então, ela começou a não querer. Ela falou, você não escreve espelhado, você escreve certo, apesar de ter um garrancho. Ela falou assim, sua letra é horrorosa. Ah, que delicada. Você escreve igual um garrancho. Você dá para ser médico, porque escreve desse jeito. Eu Deus. falei, mas dá para entender, né? Aí ela falou assim, eu não entendo nada. Eu não sei o que vai ser de você, não, viu? Mas mesmo assim, no dia do aniversário dela, eu comprei um bolo e a sala inteira fez aniversário surpresa para ela. Quem foi que organizou fui eu. Olha. Mesmo com tudo, né? Mesmo ela nunca quis realmente me ajudar. Mas assim, eu acredito que eu fiz a diferença na vida dela. Ela pode não ter feito na minha, mas eu fiz na dela, né? Porque nunca ninguém fez isso. Tanto é que uma vez eu encontrei ela no banco, ela falou: eu lembro de você. Você lembra de mim? Falei, lembro. Você lembra de tudo, né? Aí ela falou assim, lembro sim. Mas tem coisas que eu não podia fazer. Espero que você entenda. Falei, não, tudo bem. Mas Ela me viu, ela já tinha o laudo, ela sabia que você tinha dislexia, né? ela sabia que eu tinha um parcial, né? Mas Uhum. ela não se interessou muito, não. Mas eu entendi, né, que de repente ela não tinha um preparo e ela mesma deixava isso bem claro que ela não tinha esse preparo para lidar com determinados tipos de alunos. Isso é interessante, porque ninguém é preparado. Tipo, eu sou mãe de trigêmeos. Você acha que eu fui preparada para ser mãe de trigêmeos? Não fui. Sua mãe teve você. Você tinha um manual? Sua mãe ganhou um manual para Assim que você? sair da maternidade, né, a pessoa recebe o manual, tá aqui, ó, cuida assim, entendeu? Esses professores, gente, professores do Brasil, vocês têm que estudar, vocês têm que se atualizar, entender o que é a dislexia. É para fazer uma coisa diferente, mas é uma coisa diferente que vai ajudar a classe inteira. Tão difícil esse povo entender isso. E não é diferente do outro mundo. É só uma adaptação, colocar uma letra um pouco maior, afastar um pouquinho as linhas, organizar um trabalho concreto, ver que ela é uma pessoa mais concreta, um aluno é mais visual. Cada dia organiza uma coisa diferente, um teatro. Pode voltar para o livro, vai no livro também, mas organizar em um modo tem adaptações certas. Acho que é super importante as pessoas entenderem que tem adaptações que não é difícil, mas ela demonstrou que não podia. Inclusive, eu encontrei ela no banco, eu estava na faculdade, ela não acreditou. Eu mandava Ela essa mulher. não acreditou. Aí, inclusive, eu estava com uma colega de faculdade, ela confirmou, não, a Catarina está na faculdade, sim, e eu sou colega de turma dela. Prazer, professor. Ela vai ter a mesma... Aí minha colega falou, ela vai ter a mesma formação que a senhora. Vai ser diferente. Seremos colegas de trabalho. Gente. Mas assim, eu entendo, não recrimino. Eu entendo que tem pessoas que têm preparo, tem pessoas que não, e tem pessoas que não querem também. Eu entendo e respeito, né? Claro, ganho muito NS dela, que é não satisfatório, vários. Acho que se eu tirei uns 3 S foi muito. Porque ela não gostava muito, assim, né, dessa questão da dislexia, enfim.